o PROC-V, uma função do Excel muito utilizada, amplamente utilizada e muito importante para que tenhamos aí uma eficácia na hora de localizar informações dentro de uma planilha, tá? Essa informação ela pode ser exata ou ela pode ser aproximada. Vejamos aqui que o PROC-V é uma função que não diferencia letras maiúsculas de minúsculas, tá ok? Note também que o PROC-V utiliza uma sintaxe que significa o valor que você deseja, seguido do intervalo no qual deseja pesquisar esse valor procurado, o número da coluna no intervalo contendo o valor que você deseja retornar e uma correspondência que pode ser exata ou aproximada, que pode ser indicado como 0 para falso, ou simplesmente escrevendo falso, ou 1 para verdadeiro, ou simplesmente escrevendo verdadeiro. Vejamos agora na prática. Pegamos o exemplo 1, que é um relatório de vendas, onde o código é o código do vendedor, vendedor é o nome do nosso vendedor e o valor é o valor de venda desse vendedor. E vamos procurar aqui o código 6, que corresponde ao Roberto, cujo valor é de R$600 à venda. Pois bem, para retornar o nome do vendedor, podemos utilizar de fórmulas, pesquisa e referência e localizamos aqui PROC-V. Clicamos sobre ele, abrirá a argumentação da função, onde o valor procurado eu seleciono aqui o código que eu digitei. Clico em matriz de tabela e seleciono a matriz pela qual eu estou buscando esse resultado. E agora o valor que eu quero retornar na coluna vendedor. Então, se eu tenho aqui código, vendedor e valor, observe que eu selecionei de código até valor e não há colunas mescladas, ok? Então, o meu índice aqui é o 2, é a segunda coluna. O meu valor procurado, ele é o 0, pois é um valor exato. Eu quero que traga o nome Roberto assim que eu digitar o código 6. Perfeito? Observe aqui na caixa de argumentos que ele já trouxe o resultado da fórmula, a prévia. Clicamos em OK e observamos aqui que o retorno foi feito exatamente correspondente ao código 6. Agora, queremos retornar o valor referente ao código 6. Dessa vez, eu não utilizarei da fórmula pesquisa e referência. Eu utilizarei da barra de fórmulas. Fazendo como? Clicando na barra de fórmulas, digitando o igual. Digitando PROC, ele achará aqui todas as fórmulas referentes ao PROC. Seleciono com 2 cliques sobre o PROC-V e observe que agora ele dá a sintaxe da fórmula. Qual é o valor procurado? É o código, no caso o número 6. Ponto e vírgula. Qual é a minha matriz, a minha tabela? Selecionamos ela. Ponto e vírgula. Qual é o número, índice, coluna? Esse índice coluna, agora eu quero retornar o valor. No caso anterior, o índice era 2, porque o nome está na coluna 2. Porém, agora o valor está na coluna 3. Observe que a coluna B é a nossa coluna índice número 1. A coluna C é a índice coluna número 2. E a coluna D é a nossa número 3. Portanto, aqui digitamos o
3. Ponto e vírgula. E agora, qual é o valor que desejamos? Continuo querendo o valor correspondência exata. Basta dar 2 cliques e fechar o parênteses, clicando em inserir. Observe que agora, digitando o código 6, trouxe o nome Roberto, e aqui embaixo, digitando o código 6, trouxe o nome, em cima Roberto, embaixo o valor do Roberto, que é 600. Bom, o segundo exemplo, nós vamos trabalhar a correspondência aproximada. Nesse caso, um relatório de colesterol LDL, que é o colesterol mau, o ruim, tá? Digamos que o exame de sangue foi obtido o valor de 150. Então, dentro desse intervalo, que nota importante, quando utilizar o argumento procurar intervalo, como definido verdadeiro, os dados da primeira coluna devem estar organizados em ordem crescente. Ou seja, esses números, eles têm que estar do menor para o maior. Clicando aqui na célula onde eu quero retornar o valor, podemos ir em pesquisa e referência, localizar PROC-V. Qual é o valor procurado? O valor procurado é o valor obtido, no caso 150. Qual é a matriz tabela? É o valor de referência e a sua categoria. Qual é o índice que eu quero retornar? Observe que o K é o nosso índice 1 e o L é o nosso índice 2. Então, colocamos índice 2. Procurar o intervalo. Aqui no caso, digitaremos 1, pois queremos o resultado verdadeiro, ou seja, uma correspondência aproximada. E o resultado já apareceu como limítrofe e OK. Observe que o nosso resultado agora ele veio como um valor aproximado, pois 150 está aproximado de 130 a 160. Se colocarmos aqui 172 ou 175, clicando aqui em inserir, observe que ele muda automaticamente para alto, pois 175 ele está mais próximo do range de 160 a 190. Se diminuirmos aqui para 80, clicando em inserir, nível ideal, ou seja, ele está mais próximo do intervalo ou range de 1 a 100. Perfeito, pessoal? Essa foi mais uma videoaula e aguardo vocês até a próxima.